obrigada. Bem, minha gente, agora aqui, nessa quarta-feira, que sempre estamos comemorando também, né, aniversários, então também vamos também agora desfrutar a continuação da noite, né? Vamos desfrutar então do nosso Minuto Sabedoria com a nossa querida Diva, né? Nossa secretária do grupo, tá? Então, Diva, o tempo é seu, amiga. Oi, Eli. Oi, Fala, amiga. obrigada. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou dar um minuto de sabedoria. Obrigada pelo convite. Hoje eu gostaria de falar da história do sapato de salto alto, porque para quem pensa que esse é a história é de um sapato feminino, não, essa história surgiu de um sapato de masculino, de homem. O sapato ele foi inventado para os homens usar, né? Na história Ó, antiga, né? A história do sapato de salto alto começou no século XVI, na Pérsia. Foi criado para homens, especialmente para cavaleiros, facilitando a montaria e o uso de estribos para melhor combate. O sapato deles tinha um saltinho porque encaixava no estribo do cavalo e eles tinham mais força nas pernas para poder combater para a lança, né? Então eles firmavam os sapatos naquele estribos que tem lá embaixo do cavalo que balança assim dois do lado e ali eles tinham mais força para ficar com as mãos livres e para poder combater. Então foi assim que começou a história do sapato com salto, né? E e era exclusivamente masculino, não apenas para o uso prático, mas também como uma forma de aumentar a altura, eles usavam, para ficar um pouquinho mais alto, né? E transmitindo poder e autoridade, né? Naquela época, né? A gente vê muitos filmes antigos no século XVI, XVII, eram os homens que usavam sapato, né? As mulheres não usavam sapato, né? Mas no século XVII ele espalhou na Europa. Aí foi aí que o rei francês Luís XIV, que era o rei Luís Francisco XIV, que foi uma figura central na história do sapato de salto alto na Europa, ele usava apenas saltos vermelhos, que era um sinal de nossa, nobreza na corte. vermelho, hein? Vermelho, o salto vermelho, ele colocava lacinhos vermelhos no Minha sapato. Nossa Senhora. É, e foi ele quem, né, aderiu essa moda que veio para a Europa, né? Naquela época, só usava aí o sapato, assim, quanto mais alto, mais era nobre, né? Era só a nobreza que usava, e eram os homens, não eram as mulheres, né? Aí, deixa eu ver. Aí, aí também teve deixa eu procurar, a rainha da a rainha da Itália, a Catarina de Medici, ela também adaptou e popularizou na corte, né? Foi um símbolo de masculino e de ostentação, mas tornou exclusivamente feminino só no século XVIII, com a seção do racionalismo masculino. É, deixa eu aí teve uma parte da história que o sapato chamava chopines, um modelo de sapato chopines, que as mulheres começaram a usar na corte, porque como as ruas eram muito sujas, elas começaram a usar esses sapatos de madeira alto para não sujar os pés. Só que elas tinham que andar com duas pessoas do lado para poder equilibrar o sapato, né? Porque o sapato não era adequado Nossa, para as que mulheres. missão, hein? O sapato, aqueles bonitinhos lá, era só para homem, não era para mulher. Aí foi que foi inventado esse chopines, que era usado não para que era sujado para pisar nas sujeiras, né?
a história também apresenta essa duquesa da Itália, né? Ela era muito baixinha e ela usava sapato alto. Naquela época, os europeus, na França, eles tinham estatura baixa, né? E foi aí que as mulheres também começaram a usar o sapato para poder ficar um pouquinho mais altos, né? E uma curiosidade é que naquela época os pés eles eram igual, não tinha direita e esquerda, era tudo igual. Aí foi a partir do momento que eles começaram a inventar o sapato feminino que começou a ter o direito e o esquerdo, mas até aí, quando os homens usavam o sapato, era dois pés iguais, não tinha diferença. Nossa Senhora. Foi só no século XVIII que começaram a inventar os sapatos femininos e que inventaram o direito e o esquerdo. Lígia, você poderia colocar o vídeo? Eu coloquei um vidinho para explicar Sim. melhor? Uhum. Surgiram os sapatos de salto alto. Os sapatos de salto alto surgiram de uma forma bastante curiosa e inesperada. No século XVI, foram inicialmente usados por homens, principalmente cavaleiros persas que precisavam de um apoio extra para manter os pés firmes nos estribos dos cavalos durante as longas cavalgadas. Temos aí uma foto de como eram os sapatículos naquela época. A moda foi adotada pela aristocracia europeia no século seguinte e o salto passou a ser um símbolo de status, especialmente na corte de Luís XIV, o famoso Rei Sol, que usava saltos vermelhos para reforçar a sua autoridade. Temos aí uma imagem, né? Muito nobre. Com o tempo, o salto alto foi adotado pelas mulheres, principalmente no século XVIII, quando começou a ser visto como símbolo de elegância e feminilidade. Hoje, o salto alto é usado sobretudo pelas mulheres, para expressar estilo, poder e até sensualidade, mantendo sua relevância cultural e seu impacto na moda global. Mas eu sei de alguns homens que ainda usam. Primeiro os cowboys, né? As botas de cowboy têm um salto carrapeta, mas alguns líderes também. Sarkozy, ex-primeiro-ministro francês, ou presidente, e o Berlusconi usavam salto alto para disfarçar a sua altura. Temos imagens, olha só. Pois é. Interessante, né? Eu estava pesquisando, né, sobre salto e também tem a história do sapato na Ásia, né? Que se chamava patém. Na Ásia, antes de chegar na Europa, na Ásia também os agricultores usavam aqueles sapatos de madeira que os japoneses usam, que as geishas usam, aquele sapatinho, os asiáticos eles usavam também para pisar na água, para plantar arroz, para não sujar o pé. Então, eles usavam sapatos de madeira, com salto bem alto, para plantar o arroz e para não sujar o pé. Dizem também que a influência pode ter vindo daí com a influência asiática no transporte do comércio da seda quando ia para a Europa, né? Mas isso são só curiosidade. Mas eu acredito que na Ásia devia existir, os homens deviam usar algum tipo de sapato, porque também tem aquela história que nós já vimos dos chineses, que as mulheres usavam aqueles sapatinhos para apertar o pé para ser, que era, isso já é outra história, né? Que foi uma cultura lá na China, né? Mas, então, esse é o Minuto de Sabedoria e Gostar, sobre o sapato alto, que eu achei bem interessante, né? Ele começou primeiro usando pelos homens, aí depois, no século XVIII, foi adaptado às mulheres, e hoje em dia, né, toda mulher gosta de andar no salto alto, é sempre bem mais elegante, né? Quando a gente vai num casamento, a gente coloca um sapato de salto alto com um vestido chique para ficar bem elegante, né? Mas a história de sapato começou, né, para os homens e agora terminou para nós mulheres usar, né? Somos gratos, né? Por toda essa história e por nós termos um sapato de alto hoje em dia para usar e saber toda a história, né? De como, até onde chegou o sapato de alto, de salto alto para nós mulheres, né? Que nós gostamos muito para ficar bem elegantes, né? Então, esse é um sabedoria que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.